Bem, pessoal, estou aqui de volta, depois que a gente conversou lá com o pastor Alexandre, falamos sobre um tema pesado, sobre morte. Aí eu fiquei aqui pensando algumas coisas, algumas perguntas, e como eu falei, eu trouxe aqui o pastor Gerivaldo. Posso chamar de pastor, Gerivaldo? É pastor? Pode chamar Missionário? que você quiser, ô Jaime. Pode chamar do que Beleza. quiser. Ele é missionário na região norte, trabalha lá falando do evangelho, tendo um curso de teologia em um barco, uma coisa muito bacana, muito legal. Depois a gente pode até deixar aí o link para você poder estar entrando, estar conhecendo um pouco. E ele vai trazer uma pergunta, ele vai responder, na verdade, uma pergunta que eu fiquei aqui pensando, porque assim, a morte é inevitável a todos, certo? Se a morte é inevitável a todos, e segundo o pastor Alexandre, nós depois da morte nós temos aí dois caminhos, tem como a gente pagar um preço, ou tem como a gente pagar algo, ou fazer algo para estar com Deus? Opa, Jaime. Então, nós vimos no outro bloco lá com o pastor Alexandre um fato que não tem como fugir. Um dia todos nós vamos morrer. Não dá para correr, ninguém inventou aí a fórmula mágica da juventude aí, né? Então, infelizmente, um dia eu e você e todos que estão aí nos ouvindo, vai chegar o momento onde a morte vai bater na nossa porta. Mas uma coisa aqui, Jaime, nós precisamos entender é que Deus ele é santo e por Deus ser santo, ele não suporta o pecado. Então, nós não conseguimos, como ser humano, agradar a Deus. Nós não conseguimos estar próximo de Deus. Nós não conseguimos viver com Ele por toda a eternidade. Por quê? Porque o padrão de Deus ele é alto demais. E nós somos pecadores. E por ser pecadores, nós estamos aí distante de Deus, condenados, e isso deixa para nós aqui, Jaime, um gosto muito amargo na nossa boca. Mas tá, só interrompendo aí um pouquinho. Espera aí, então. Então não tem como a gente alcançar esse padrão de Deus? É isso mesmo? E se não tem, o homem já pensou em como resolver isso de alguma forma? Ou já pensou sobre isso? Eu creio que esse assunto ele é um assunto extremamente importante. Por quê? Porque durante toda a história da humanidade, grandes homens conhecidos, pensadores, filósofos, tentaram dar uma resposta para essa pergunta que você fez. Nós temos, por exemplo, um filósofo francês, conhecido como Jean-Jacques Rousseau, e ele diz que o homem é essencialmente bom. O camarada é corajoso para falar uma coisa dessa. Mas ele falou, olha, o conceito dele sobre a humanidade é que o homem é essencialmente bom. Um vizinho dele, chamado John Locke, um suíço, outro filósofo conhecido, ele disse que o homem é uma folha em branco e nós somos produto do meio. O que o filósofo John Locke está afirmando com isso? Falando que nós somos uma folha em branco. Ele está falando que nós vamos ser aquilo que nós vivemos no contexto que nós somos inseridos. Se nós estamos num lugar bonito, maravilhoso, nós vamos ser boas pessoas. Se nós nascemos e vivemos num lugar de violência, nós vamos ser pessoas ruins aí, né? Agora, o homem, ele tem opiniões diferentes. Ô Jaime, a gente pode pegar aí um microfone e sair pelas ruas aí hoje, domingo, sair pelas ruas aí, entrevistando as pessoas, e a gente vai ter aí várias respostas diferentes a essa pergunta. Agora, a questão chave aqui é importante a gente fazer a pergunta não para o homem, não o que o homem pensa do homem, mas nós devemos fazer essa pergunta para Deus. Então, a grande pergunta é: o que Deus pensa sobre nós? O que Deus fala sobre o homem? E Deus fala muito sobre o homem, ô Jaime. Sabe o que Deus fala sobre o homem? O Deus ele vai falar que o coração do homem, o meu e o seu coração, ele é enganoso. Deus ele vai falar que é do nosso coração que procede todos os maus desígnios. A mentira, a fofoca, o homicídio, o adultério,
tudo isso é produzido pelo nosso coração aqui. Então, nós temos um problema muito grave aqui, porque a nossa situação diante de Deus, ela é terrível. Mas espera. Então, o que você está dizendo aí é o seguinte: esse negócio de folha em branco, essa questão do meio, não tem nada a ver. O problema, a culpa é toda nossa. Você está dizendo que a culpa, tipo, é minha? Eu faço algo errado porque eu quero. Não, fica É, meio. Aí não tem como alcançar. Como a gente vai alcançar o padrão se a culpa é minha? Explica melhor isso daí, então. joga um brinquedo novo no meio de um monte de criança, vai dar aquela briga, é meu, é meu, é meu, é meu. Deixa eu tentar ilustrar essa verdade, porque ela é muito importante para a nossa compreensão. Vamos supor, vamos imaginar que aconteça um naufrágio de um navio que está ali atravessando o Oceano Atlântico. E, infelizmente, todas as pessoas daquele grande navio morram, exceto um bebê, que milagrosamente esse bebê conseguiu chegar até uma pequena ilha. E também, de maneira milagrosa, esse bebê ele conseguiu crescer sozinho ali naquela ilha, crescer, se tornou uma criança, se tornou um adolescente, se tornou um jovem, se tornou um adulto e décadas depois, finalmente chegou um barco pesqueiro e conseguiu resgatar esse homem. Esse homem ele viveu toda a vida distante da nossa sociedade corrompida, distante do meio corrupto que nós vivemos. E quando ele estiver no continente, ô Jaime, você pode ter certeza que a primeira oportunidade que esse homem tiver, ele vai mostrar o quanto ele é pecador. É interessante isso, porque o mal, ele não vem de fora, como disse o filósofo John Locke. Muito pelo contrário. É por causa do homem que a nossa sociedade ela está corrompida. Então a Bíblia vai falar para nós, ela vai dizer para nós, Deus vai dizer para nós que o homem ele é pecador e que aquele que acha que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Isso é muito grave. Olha só, aquele que diz não ter pecado faz de Deus mentiroso e está aqui enganando a si mesmo. Então, o que acontece aqui? Essa mesma palavra, o mesmo Deus, ele vai dizer o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Então, nós estamos separados, nós estamos distantes de Deus. Essa comunhão, ela foi interrompida, ela foi cortada. Deus ele vai dizer que todos, sem exceção, todo o ser humano, toda aquela pessoa que já passou por esse mundo, toda essa pessoa, ela deixou um rastro de pecado aqui. E isso é algo terrível, terrível. Então, se no primeiro bloco, o pastor Alexandre falou que só tem uma realidade, uma verdade, que é a morte, nós podemos aqui resumir esse tempo que a gente está tendo aqui, bem gostoso, viu, Jaime? Dizendo o seguinte, após a morte, porque a morte é uma certeza para todos, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todo mundo está na fila. Após a morte, só há dois caminhos para seguir. Uma eternidade ao lado de Deus, num lugar lindo e num lugar maravilhoso. E olha que a palavra de Deus, Deus ele vai falar pouco sobre esse lugar, mas o pouco que ele fala é de dar água na boca. É um lugar lindo, é um lugar maravilhoso. E por toda a eternidade nós podemos passar ao lado de Deus. Ou estar ali condenado, distante de Deus, num lugar terrível. É claro que se você perguntar quem gostaria de ir para aquele lugar ao lado de Deus, aquele lugar lindo e maravilhoso, todo mundo vai levantar a mão. O problema, que é fato, tão fato quanto a morte, é fato que nós não podemos alcançar nenhum tipo de merecimento diante de Deus por causa do nosso pecado. Porque nós estamos ali tentando alcançar a Deus, mas nós nunca vamos conseguir por merecimento próprio. Então, às vezes a gente fala, olha, eu tenho boas notícias, você já ouviu essa expressão, eu tenho boas notícias ou más notícias. Nesse caso aqui, só temos más notícias. E isso é muito triste, é muito trágico, mas nós
precisamos pensar nessas verdades. É bem o que você falou, assim, na verdade, deixa uma situação, uma terra arrasada, eu diria, porque nós temos a morte, todos vamos morrer, e ao mesmo tempo, nada do que a gente pode fazer é capaz de nos trazer, como você falou, de nos levar para essa presença de Deus. Então, nós temos um problema aí, e realmente, ainda que a gente queira, a questão agora, eu fico imaginando, é como uma criança dizendo, tá, eu quero doce, mas e agora? Então, assim, essa é a grande pergunta, é com essa grande interrogação que a gente termina aqui esse bloco e perguntando, e agora? E agora, qual a resposta para isso? E aí, até já fazendo o link para o próximo que eu vou falar, a questão é, e agora, José? Qual vai ser a resposta para isso? Então, pessoal, no próximo bloco nós vamos com esperança ter a resposta para essa questão que o pastor Genivaldo colocou, que é muito importante, e a gente entender. E agora? O que fazemos? Como vamos sair dessa situação? Professor Genivaldo, muito obrigado pelo que você falou, muito obrigado por tudo isso. Pode finalizar com mais alguma coisa se quiser, se despedir, falar mais o que quiser, fique à vontade, mas desde já agradeço aí por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aí para estar com a gente. Com certeza foi muito, muito bom, foi muito agradável mesmo. Ô Jaime, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês, um grande e forte abraço a todos que estão aí nos ouvindo, vendo pela internet, que Deus abençoe aí, tá bom? E que cada um possa responder positivamente diante desse grande ponto de interrogação que vai vir aí no próximo bloco, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe.